Alô? Cadê os bloquinhos? Boa noite, Nanda, minha querida. Alessandra, Lulu, boa noite. Vamos chegando com os bloquinhos. Ângela, boa noite, minha querida. Josi Diniz, boa noite. Almas Lindas, boa noite, meu querido. Everton, boa noite. Sandra Maria, boa noite. Cris, boa noite. Cadê os bloquinhos? Trouxeram os confetes? Dedlu, boa noite. Sandra Maria, boa noite. Maruza, boa noite. E dê uma boa noite. Bora pro carnaval. Conhecimento é boa noite. Bora. Deixa seu coraçãozinho, compartilha essa live maravilhosa. Rose, boa noite, minha querida. Val, boa noite. Maria, boa noite. Boa noite. Tânia, minha querida, boa noite. Boa noite. Nica, boa noite. Gilda Miguel, boa noite. Gratidão. Renato, boa noite. Bora, chega chegando, deixando o seu coraçãozinho nessa live maravilhosa. Boa noite, Lulu. Um beijo, Portugal. Eu falo sobre... nós somos fora da caixinha, Nica. Poucos compreendem a nossa língua. Boa noite. Robson, boa noite. Arnaldina, boa noite. Rael, boa noite. Bora, chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. A pista de dança não está entregando as nossas lives, os vídeos, então é importante que você deixe seu coraçãozinho, compartilhe esta live, republica os vídeos, curte os vídeos, tem alguns impactantes, mas faz parte. Boa noite. Palavras divide, boa noite. Graça, boa noite. Sandra Maria, boa noite. Ezequiel, filho, boa noite. Para mim está entregando. Isso, mas para muita gente não está, Rael. Aí nós temos que dar uma forcinha, uma ajudinha. Antônio Felipe, boa noite. Nelson, boa noite. Renata Fogaça, boa noite. Nice Souza, boa noite. Hoje nós temos aqui uma pergunta do meu amigo Dedlu, não sei se eu posso falar o nome dele, então eu vou falar só assim, que pode ser o ponto mais alto da live. Então, eu vou aguardar um pouquinho para o pessoal acabar de chegar, de lavar as partes, chegar do bloquinho. Pode ser o ponto mais alto da live hoje. E é um problema, porque eu vou citar alguns nomes proibidos na pista de dança. Então, se você não me segue aqui, já me segue Construindo o Novo Humano nas outras plataformas. Y, que termina com Tube, que eu tenho que falar assim, que as plataformas são ciumentas. Também eu Construindo o Novo Humano. Insta, que termina com Gran. Também eu Construindo o Novo Humano, mas você também pode seguir lá na minha particular, na minha privada, @Nainora Santos. Gratidão, Pri da Oiá, boa noite. Nice Souza, boa noite. Gansu, boa noite. Bora, deixa seu coraçãozinho. O assunto de hoje, Rael, é atualização do palco mundial, o teatrinho, e nós vamos comentar sobre 2 filmes que traz para a nossa realidade. Nica, gratidão. Dia de domingo, geralmente, eu trago a atualização do palco mundial e trago a análise de filmes. O pessoal gosta bastante. Filmes relacionados à nossa atualidade, porque os filmes falam muito mais do que a gente pensa. São os filmes chamados preditivos, né? Karine, boa noite. Sir Silva, boa noite. Mônica, boa noite. Boa noite do rapazinho de camisa azul. Almas boa. Gratidão, Nica. Gratidão. Cristiano, boa noite. Adriana, boa noite. Motoqueiro Fante, boa noite. Eita, então, hoje é todo dia, Rael, tem que ter uma polêmica, tiro, porrada e bomba, senão não tem graça. A gente gosta de emoção. Ronaldo Pérez, boa noite. Lúcia Helena, boa noite. Suzana, boa noite. Bora, chegando, deixando seu coraçãozinho. Tô só aguardando uns minutinhos, pessoal. Acaba de chegar do bloquinho. Lavar as partes. Porque sim, lavar as partes faz parte. Quem aí foi no bloquinho? Esse bloquinho aqui é polêmico, porque nós vamos citar alguns nomes hoje, bem complicado. Ideia do nosso amigo Dedlu, que fez a perguntinha lá no grupo do Tec, termina com Gran.
Então, se você não faz parte do nosso grupo, quer entrar lá no grupo, conversar com o pessoal, tem muita gente boa lá, você pode trocar figurinha, tem material para você baixar, para ajudar no seu despertar da consciência. O link está aqui na bio do canal. É só clicar e você cai direto lá no grupo. É gratuito, não paga nada. Que já me perguntaram, tem que pagar? Não. O grupo é de acesso livre para quem quiser, tá? Tendo respeito mútuo com os coleguinhas, não tem problema nenhum. Você pode estar lá, conversar, fazer pergunta. De vez em quando eu tô por lá, respondo algumas perguntas. Mas o pessoal lá é tudo gente boa, certo? Olha, os coraçãozinhos estão subindo com força total, é isso aí. Vamos dar força total para a Cavalaria Galáctica chegar chegando, bugar o algoritmo. Bora! E aí, me conta, da onde você está falando? É daqui do Brasil? Que parte do Brasil? Ou do mundo? Aonde a sua nave está ancorada neste momento? Bota aqui no chat para mim. Carlos, boa noite. Marcos da Silva, boa noite. Daniel, boa noite. Ideia, boa noite. É isso aí. Bora. Josias, meu amigo, boa noite. Fábio Jacodini, boa noite. Ione Meirelles, Dorcelene, boa noite. Rainha Esther, boa noite. José Marcos, boa noite. Mica, sem emoção não dá. É verdade, tem que ter emoção, não é, Mica? Senão não tem emoção. Maria Lúcia, boa noite. Reagindo com Adri, boa noite. Maria Fátima, boa noite. Mônica, boa noite. Vânia Lima, boa noite. Josué, boa noite. Eu nem ouso sair no carnaval. Tem gente que não gosta mesmo, não. Artemis, boa noite. Amada, boa noite. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. A pista de dança não está entregando as nossas lives e os vídeos para os coleguinhas. Vir para cá dançar. Hoje é bloquinho, né? Mas os outros dias é tango, valsa. Ângela, adoro sua energia, Nai. Faz ficar tudo suave. Que bom. Mas de vez em quando eu chego chegando nos vídeos, né, Ângela? Eu chego dando um empurrãozinho nos vídeos. Faz parte. Ana Mello, boa noite. Luciano, boa noite. Alex, boa noite. André, Cristina, boa noite. Marcinha, minha querida, boa noite. É isso aí. Guarulhos, um beijo, Guarulhos. Bora. São Luís do Maranhão, um beijo, meus amados. Ceará, um beijo. Que legal. Vivian, boa noite. França, olha, mas é tão importante. Um beijo, França. Que legal. Gravataí, um beijo. Tânia, vamos ver. Tô com medo, nervoso na... Tô com dedo... É isso aí, Tânia. Instalei o aviãozinho de papel só para entrar no grupo. É isso aí, Rael. Entra lá. Cuiabá, um beijo. Um beijo para todos aí de Cuiabá, Mato Grosso. Portugal, um beijo. Um beijo para todos aí de Portugal. Segurem a peruca, como diz meu avô, que o vento tá passando aí. Clarionor, boa noite. Cida, boa noite. Ubiraci, boa noite. Barra Mansa, Rio de Janeiro, um beijo. Eliane, boa noite. Mica, Ana Cristina. Neuma, boa noite. Maílza de Sá, boa noite. Roberta. Regiane. Dirce, boa noite. Dil, boa noite. Eduardo Ferreira. Vitoriosa, eu estou viciada em você. KKK. Ah, que bom. Vitoriosa. Gratidão. Guarujá, um beijo, Guarujá. Que delícia. Faz tempo que eu não vou em Guarujá. Aqui tem de todo canto muito sim. É isso aí. Gratidão. Gratidão. Podemos começar? Boa noite. Quem está falando? Cristina, minha querida, boa noite. Boa noite. Nice, gratidão. Gratidão. Vamos começar? Vou começar dando uns recadinhos. Bora. Para você que não me segue aqui, já me segue. Eu Construindo o Novo Humano. Me segue nas outras plataformas também, porque vai que a pista de dança resolve me tirar do ar. Aí a gente não pode perder esse contato maravilhoso, essa comunidade que nós estamos criando aqui. Tá bom? Vamos lá, então? Olha, eu não estou conseguindo subir todos os vídeos. Às vezes eu passo aqui um dia inteiro gravando um monte de vídeo. Aí quando eu vou subir, a pista de dança me dá um bloco. Então, gratidão, almas lindas. Então eu tenho que subir, às vezes eu estou subindo 1, 2 por dia, às vezes corte de lives, que o pessoal pediu para eu colocar os cortes aqui também na plataforma. As lives completas estão subindo lá no You, que termina com o Tube. Então, todo dia tem vídeo, tá? Às vezes não vai sair na quantidade que eu gostaria que saísse, mas é por causa da pista de dança que bloqueia os vídeos, certo? Assuntos, às vezes, tão bestas, assim,
Teve um vídeo que eu fui falar sobre cromoterapia. Não subiu. Entende? Então, vamos ter paciência. Todo dia tem vídeo, tá? Então, tenham paciência. Em alguns vídeos eu consigo subir mais na outra plataforma que começa com Insta. Não, isso não. Com Y e termina com Tube. Certo? Bom, e aí é o seguinte, antes de começar, eu já quero agradecer os moderadores, a Fabi e o Josias, que estão dando esse suporte maravilhoso aí. Gratidão, vocês são incríveis. Beleza. E muita gente fica me perguntando como aumentar a frequência. Primeira coisa, vibração. A gente vai pro emocional primeiro. O que é isso? É você se afastar de discussão, não ficar envolvida com um time de futebol brigando com o coleguinha, nem com o lado A e B brigando com o coleguinha. Se afasta dessas coisas, porque isso daí não vai resolver nada. A gente já viu aqui que as pecinhas principais de cada país são cachorrinhos na coleira, eles obedecem ordens. E hoje eu vou trazer aqui uma resposta da pergunta do nosso amigo que fez lá no grupo do TEC, termina com GRAN. O Deadlu fez uma pergunta que eu vou explicar sobre a obediência dos cachorrinhos da coleira. Vou citar alguns nomes aqui que são proibidos nas plataformas, então vocês fiquem atentos aí, porque eu não vou poder falar o nome inteiro, tá? Então, cuidado emocional, né? Primeiro, a vibração. Escutar música boa e calma, certo? Eu já fiz vídeo falando da frequência de 440 Hz e 432 Hz, já fiz vídeo sobre isso, já falei, acho que em live também, tá? Então, escutar música que seja calma, que te traga paz no coração. Ah, eu não vou poder escutar uma sofrência de vez em quando? Vai, mas não é todo dia, toda hora, né? Coloque uma música clássica, vai meditar. Não consigo meditar, vai pro parque, fica admirando lá a paisagem. Isso chama-se meditação contemplativa. Ah, eu não tenho tempo, faz em casa, fica olhando a parede. 10 minutos todo dia. Isso é regularidade, disciplina. Para tudo na vida a gente tem que ter disciplina. O nosso corpo ama disciplina. A gente não gosta, não. O ego, então, ele fala, não, vai sentar lá no sofá e tomar um pote de sorvete. É isso que o ego quer que você faça. Mas é importante a gente meditar. Por quê? Aprender a silenciar a mente. Por isso que muitas pessoas falam assim, eu tenho a mente... Olha, ela fica o tempo inteiro trabalhando. É lógico. A nossa mente foi condicionada e treinada para ficar dessa forma. Eu já falei aqui de brain rot, cérebro podre. O nosso cérebro está sendo treinado pelo algoritmo. Então, você chega um tempo que você fica rolando o feed de vídeos, seja aqui da plataforma, ou de outras plataformas, como Shorts, por exemplo, ou no Insta, que termina com GRAN, que são Reels. Então, quer dizer, aquilo ali a gente fica passando, chega um momento que você nem sabe o que está assistindo mais. Entende? Porque a gente fica consumindo vídeos como se fosse fast food. Então, a meditação é muito importante. Exercício de respiração, muito importante. Para você fazer qualquer meditação, seja ela da mais simples até a mais complexa, precisa de fazer um exercício de respiração profundo para você poder entrar no estado meditativo, para você poder aprofundar isso. Muitas pessoas falam assim, eu medito e não acontece nada. Tem que fazer respiração. Eu preciso de tomar um chazinho, alguma coisa? Não precisa. O exercício de respiração profundo, ele é capaz de te levar a um estado de meditação profunda. Só isso. Não precisa de chá, de cogumelo. Não tenho nada contra, que já me xingaram. Falando que eu era contra, eu não sou contra nada. Cada um faz o que quer da vida. Eu estou falando que eu não usei nada. A gente não precisa de usar nada para entrar no estado meditativo profundo. Certo? E aí, não adianta você fazer tudo isso se o seu corpo estiver desequilibrado. Se você tiver uma alimentação inflamatória, por exemplo, o que inflama o nosso corpo? Trigo. Trigo inflama muito. Lactose, mesmo que você não tenha nenhuma restrição, inflama. O que mais? Você ficar comendo um monte de embutido, alimentos multiprocessados, aqueles temperinhos do demônio, sabe? Aquele de tablete, que é uma delícia. Os idosos adoram fazer sopa com aquilo ali. Sabe o que eu tô falando, né? O caldo. Vem em tabletinho, agora vem em pó. Aquilo ali é um problema. Joga isso fora. Certo? Cuida do corpo. Os alimentos, aquilo que você come, influencia diretamente na energia do seu corpo, nas suas células. Certo? E aí, depois que você regularizou a alimentação, equilibrou, tá hidratando bonitinho, 0,40 vezes o seu peso. Essa é a quantidade ideal de água que o seu corpo precisa. Não é para esperar ter sede para beber água. Tem que beber mesmo sem ter sede. É a quantidade necessária diária que você precisa. Exatamente isso. Eu não gosto de tomar água. Toma suco mais leve. Faz um suco de abacaxi mais ralo, ou de melão. Certo? O importante é você se hidratar com a quantidade certa. O que mais? E aí, depois que você regularizou a sua alimentação, hidratou, vamos cuidar do intestino?
Probiótico. Probiótico para você mandar manipular é caro, não é todo mundo que tem condição, certo? E aí o que eu ensinei lá naquela outra plataforma que começa com isso e termina com GRAM? Fazer o chucrute, que é um probiótico maravilhoso, barato, R$5. Tem algumas cepas lá que são principais de lactobacilos. Você pode comer uma colher no almoço, uma colher na janta. Pronto, já resolveu meio caminho andado. Porque a nossa imunidade começa no intestino. Por isso, eixo intestino-cérebro. Para quem não sabe, eu sou naturopata, tá? E eu cuido dessa parte, eu me especializei em terapia ortomolecular para estudar a fundo o funcionamento das células, do intestino e por aí vai, certo? O que mais? Então, e aí nós vamos para onde? Para um suplemento que eu adoro, que é o magnésio. Por quê? Ele participa de mais de 300 reações bioquímicas a nível celular do seu corpo. Olha quanta coisa o magnésio faz, certo? Ele faz muita coisa. E aí o que acontece? Ele é muito bom para o sistema muscular, funcionamento muscular, para o sistema nervoso e contribui para a sua imunidade também. Muita gente sente fadiga, dor no corpo, cansaço mental e às vezes é só o básico pedindo atenção. Eu deixei aqui na página do canal um magnésio, que é o trimagnésio pinado, para você poder estar adquirindo o seu. Sem falar também que a vitamina C também participa, uma boa parte na sua imunidade, sim. E aí é o seguinte, não é todo mundo que tem o privilégio de ter um pé de acerola no fundo do quintal. Porque se você ingerir uma acerola verde no dia, ela fornece 800% de vitamina C da recomendação diária que o seu organismo precisa. Uma única frutinha verde. Tá verde. Ah, eu não tenho verde. Come da madura, tá valendo também. Come mais frutinhas. A verde, uma única, consegue fornecer mais de 800% da sua ingestão diária de vitamina C. Isso é fantástico e maravilhoso, mas não é todo mundo que tem um pezinho de acerola no fundo do quintal. E aí eu deixei pinado aqui também na página do canal, vai lá conferir, uma super vitamina C para você estar fortalecendo a sua imunidade também. Por que eu falo tanto da imunidade? Porque se acontecer um fato daquele que aconteceu em 2020, nós temos que estar preparado, a nossa imunidade tem que estar blindada. E aí, por isso que eu vivo batendo na tecla, viu? Porque não adianta nada você estar zen, meditando, se a sua imunidade não estiver legal. O nosso corpo tem que estar equilibrado. Corpo, mente e alma. É o ou trio, que tem que estar em funcionamento, tá? Por isso que às vezes muitas pessoas não conseguem ter experiências, como por exemplo, uma projeção astral, né, consciente, etc. E por aí vai. Porque a alimentação influencia, sim, no nosso corpo. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver. Acho que dá pra gente começar o assunto, né? Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Boa noite. Boa noite, almas lindas. Sejam todos bem-vindos. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Nai. E você está no canal Construindo Novo Humano. Se você não me segue nas outras plataformas, também é o Construindo Novo Humano. E aí, você também pode me seguir lá no Insta, que termina com GRAM, na minha privada, na minha particular, que é @Nainura_Santos. Lá eu falo de autoconhecimento e saúde e bem-estar. Boa noite, Isadora, minha querida. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu ver o que mais. Legal. Para você que chegou aqui agora, deixe seu coraçãozinho. Boa noite, Joselita. Compartilha esta live, por quê? Porque a pista de dança não está entregando a live para os nossos coleguinhas, os vídeos também, então é importante que você curta, republique, compartilhe. Gratidão, professora Luziane. Gratidão. Boa noite. Bora. É o seguinte, o nosso amigo do grupo do TEC Terminou com GRAM fez uma pergunta. Eu acho que é a pergunta que todo mundo gostaria de fazer, então eu já vou começar com a bomba logo no começo. Ele perguntou assim, tá bom, quem manda nesse jogo aqui? Se os políticos não mandam em nada, quem é? Consciências, capeta, demônio, diabo? Essa pergunta que o Dedlu fez é uma pergunta de ouro. Gratidão, meu amigo Dedlu, pela pergunta. Então vamos responder para ele, para todos nós? Vamos lá, beleza. Gratidão, boa noite. Hurt. Não vi muitos médicos dizerem que a vitamina C é quase irrelevante para a imunidade. Que isso é mito. Você está falando que não, que a vitamina C, Hurt, não é nada. Não serve para nada isso, Hurt. O que eu trago aqui é tudo baseado em estudo científico,
das maiores universidades. Esse artigo que eu trouxe, se eu não me engano, eu não sei se ele é da UFSCar, ou desse que fala da 800% da ingestão da acerola, da vitamina C. Eu não sei se ele é da UFSCar, de que lugar que é aqui do Brasil, mas foi um rapaz que fez esse estudo e ele foi aprovado, não sei se, acho que em doutorado, né? Não vou trazer nada aqui não. E outra coisa, nada adianta, seja alimento, seja vitamina, ou o que for suplemento, se o nosso intestino estiver inflamado, se ele não estiver legal, não vai absorver nada. Então, se você quer saber como fortalecer sua imunidade, me segue lá no Instagram, @Nainura Santos, porque eu conto tudo. Eu já falei que a partir do momento que eu entrei nessa, eu vou entregar tudo, eu vou contar tudo. Viu? E a vitamina C, sim, é importante para a imunidade. Mas, se o seu intestino estiver com problema, ele não absorve nada. Medicamentos, por isso que muita gente fala assim, eu tomo remédio e não resolve nada. Lógico, o intestino não está absorvendo nada. Não absorve. Viu? Beleza. Então, vamos responder a perguntinha? Para o nosso amigo Deadlu e para nós também. Quem é que manda? Quem é que manda nesse inferno aqui, nesse hospício? Se não é os políticos, quem é? É o demônio? É o diabo? É o capeta? Quem é? Quando a gente descobre que os políticos são apenas gerentes da loja e não são os donos, a nossa cabeça dá um nó, não é mesmo? Então, vamos lá, vamos colocar ordem nesse tabuleiro. E aqui, para você que não sabe, tem camadas. A camada 1 é a camada visível, ou seja, são os gerentes, os políticos, governantes. Eles são a face que o sistema mostra, a vitrine que eu vivo falando, para a gente acreditar que tem escolha. Viu? Para a gente acreditar que tem escolha. Eles obedecem, os políticos, os governantes, obedecem às diretrizes que vêm lá de cima. Aí a gente vai para a camada 2, a operacional. As tais famosas famílias e o dinheiro. Sim, as famosas famílias, seja ela 3, 13 ou mais, não importa. E os grandes fundos de investimento, como BlackRock, Vanguard e por aí vai. Eles controlam a economia, comida e energia. Eles são os chamados arquitetos da matrix material. Aí vem a terceira camada oculta, as frequências. Acima do dinheiro, o que manda é a frequência. Existem inteligências que alguns chamam de arquitetos ou entidades não humanas, que se alimentam. Presta atenção aqui, pelo amor de Deus, pausa. Não são os arcontes sugadores de energia, tá? Pera aí que eu vou explicar isso direito. Então, existem inteligências que alguns chamam de arquitetos ou entidades não humanas, que se alimentam do medo e do caos. Não são os arcontes sugadores de energia. Beleza? Já vou explicar. Então, essas inteligências usam as famílias, seja 3 ou quantas forem, não importa, como ferramentas para manter a humanidade vibrando baixo. É aqui que entra o conceito do capeta, ou do diabo, ou do demônio. Mas entenda isso como consciência de separação, e não um boneco de chifre. Quando eu digo que existem inteligências que operam no medo e no caos, não imagine que elas vêm com um canudinho sugar a sua energia, tá? Eu não acredito, e já trouxe material aqui, que falam que os arcontes não nos escravizam como pilha, sugando nossa energia. Eu já trouxe diversos materiais aqui, tá? O buraco é mais embaixo, é uma questão de ressonância. E como funciona isso na prática? Essas consciências, que muitos chamam de sombras ou entidades, funcionam como uma estação de rádio. Elas só conseguem tocar música em frequência de 10 Hz e 40 Hz, a frequência do medo, da raiva e da separação. Elas não roubam nada, elas simplesmente amplificam o que você está sentindo. Se a humanidade entra no caos, o ambiente vibracional da Terra fica perfeito para essas inteligências operarem. Eles dão ordem, influenciam as elites. O alimento é a sintonia
Imagine que essas entidades são como fungos em uma parede. O fungo não ataca as paredes, ele só cresce se as paredes estiverem úmidas. O medo e o caos são a umidade que permite que essas consciências de separação cresçam e influenciem o nosso mundo. Nós somos os geradores, o poder é sempre nosso. Se a gente para de vibrar no medo, a estação de rádio deles perde o sinal. Simples assim. Eles não nos aprisionam. Nós é que ficamos presos na frequência deles por falta de autodomínio. E sobre o demiurgo, cão do universo e os arcontes demoninhos que sugam nossas energias. Dizem por aí, né? Os estrelosos. Por favor, não é isso, eu já expliquei. Eles não são carcereiros de uma prisão de segurança máxima, como muitos estrelosos falam por aí. Eles são, no máximo, os zeladores de uma ilusão. Eles só têm poder enquanto você acredite que a ilusão é a única realidade. O medo não é a grade da cela. O medo é a venda que você coloca nos próprios olhos. Tirou a venda, a cela nem existe. Tudo bem? Vamos para a quarta camada. A instância suprema, a fonte, Deus. No final de tudo, quem manda é a lei universal. Deus não intervém no seu livre-arbítrio, mas sustenta o palco. O sistema só manda em quem está dormindo. Quando você acorda e retoma a sua soberania, você sai da jurisdição dessas famílias e passa a responder apenas à fonte. Portanto, quem manda em quem está dormindo são as elites e suas agendas. Quem manda em quem está desperto é a própria consciência divina através da intuição. A pergunta não é quem manda no mundo, mas sim quem manda em você. O sistema controla o CPF, mas você nunca vai perder o controle do seu espírito. Você não vai permitir que isso aconteça. Resumindo, ninguém é vítima de arcontes ou de capeta sugador de energia. O que acontece é ressonância magnética. Essas consciências de baixa vibração não te atacam. Elas apenas se acoplam onde encontra espaço. Não dê espaço. Simples assim. Se você vibra no medo, você está dando a senha do Wi-Fi para o sistema. Eles não se alimentam de você. Eles se fortalecem através da sua permissão vibracional. O domínio deles acaba quando a sua soberania começa. Você não é pilha, você é sol. E o sol não é sugado pela sombra. Ele apenas dissipa ao brilhar. Mas agora você deve estar se perguntando: quem são esses demônios? Quem são esses demônios, essas consciências? E ó, não importa quem são, mas eu vou responder porque vocês são curiosos. Eu tô pouco lixando quem é. É só a gente não dar brecha para esse tipo de coisa acontecer. Vamos lá, então? Vocês querem saber quem são essas consciências? Esses demônios? Essas consciências que acoplam, que usam a nossa vibração? Cheguei. Maria Cida, gratidão, minha querida. Boa noite. Vou contar, então. Por mim, eu não contava, não. Por mim, eu não contava. Hurt. Todos nós somos anjos caídos, né? A partir do momento que você questiona, porque Lulu, ele era questionador. Ele e a galera dele. Então, se a gente está questionando, quer dizer que a gente também é um anjo caído. Bora, dá. Então, eu vou responder porque vocês são curiosos. Por mim, eu nem respondia. Então, são os Draco, que eu não vou poder falar os nomes tudo aqui? Os Rept? Ou são os cinzas? Entenderam, né? Eu não posso ficar falando esses nomes aqui. Será que são eles? Olha só. Então, vamos subir o nível da conversa. Não estou afirmando nada. De acordo com a exopolítica e as tradições ancestrais, existem, sim, diversas raças e linhagens estelares que interagiram com a Terra ao longo de milênios. Muitos chamam essas inteligências de Dracos, Répteis, cinzas.
devido à natureza mais densa e competitiva da energia que eles emanam. Mas, para mim, o nome pouco importa e para você também deveria pouco importar também. Sabe por quê? Porque dar nome é dar poder. Quando você rotula demais, você personifica o inimigo e volta para a dualidade do nós contra eles. Entende? O que você precisa entender agora, em 2026, é o seguinte: essas inteligências, não importa se são de Orion, de Draco ou do submundo da Matrix, são inteligências de separação. Elas são consciências que esqueceram que são parte da fonte e, por isso, vivem de arquitetar sistemas de controle e hierarquia. Eles são monstros? Não. Eles são técnicos em manipulação da realidade. Eles mandam em tudo? Não. Eles mandam na frequência da escassez. Se você está na frequência da abundância e da unidade, você se torna invisível para eles. É como se você fosse um rádio AM e eles, se você fosse eles fossem um AM e você fosse um FM. Não dá compatibilidade. Certo? Vocês simplesmente não se cruzam. Enquanto você se perguntar quem são, eu respondo. Eles são parte da consciência universal que escolheu o caminho do ego extremo. Então, não se preocupe com quem são essas consciências. Eles usam as 13 famílias, ou 3, seja lá quantas forem, eles usam a tecnologia e o medo como uma de suas ferramentas de trabalho. Mas ele só tem poder sobre o que é denso. No momento em que você assume a sua identidade do novo humano, que é luz pura e consciência multidimensional, o nome deles perde importância. Você não luta contra os répteis, Dracos, os cinzas. Você simplesmente brilha tanto que a sombra que eles projetam simplesmente se dissolve. E mais uma coisa, não tenham medo. Essas consciências não te aprisionam aqui. Por isso eu sempre falo, escolha-se, cuida do seu corpo, mente e alma. Aumente a sua frequência, esteja alinhado com o divino, resolva. Olha isso aqui que eu vou falar que é muito importante. Resolva todos os problemas que você tem aqui com as pessoas. Trabalhe suas sombras, o ego. Não terceirize a salvação da sua alma para ninguém. Nossa passagem aqui é muito rápida. Pode não parecer, mas é. Se você prestar atenção, tudo isso que eu venho falando, preste atenção. Tudo que eu venho falando nos vídeos e nas lives é como se fosse um checklist para o seu check-out. E por que saber que o checklist é importante? Porque quando chegar a hora do seu check-out, você não deve sair devendo daqui nada da Matrix. Você deve sair daqui zerado. Você quer sair daqui leve, com a mala cheia de consciência e o coração sem pendência. É o que a gente vive falando. Eles não te prendem aqui. É você que se solta quando decide ser inteiro. Simples assim. Essa pergunta foi maravilhosa. Gratidão, Dedlu. E aí? Oi, Fabi, minha querida, boa noite. E aí, o que vocês estão falando? Ora, deixa seu coraçãozinho. Cuidado com essas palavrinhas no chat, porque eles estão filtrando também. Cuidado. Cuidado. Deixa eu ver. Ora, deixa seu coraçãozinho. Douglas, boa noite, meu amigo. Deixa seu coraçãozinho, compartilha esta live. Bora. Todo mundo curioso. todo mundo curioso. Mas, não se apeguem a isso, entendeu? Isso pouco importa. A gente tem que cuidar da gente aqui. E é o que eu sempre falo, ninguém aprisiona aqui a gente, não. É a gente que se afiniza aqui. Eu trouxe aqui diversos materiais já falando sobre isso. Boa noite, Clay. Eu já trouxe diversos materiais falando sobre isso. Isso. Não, entendeu? Trouxe diversos materiais falando que a gente que se afiniza aqui com esse sistema, a gente gosta. A gente vem aqui, esperneia igual criança, quer ir embora. Não entendi sua pergunta, Paulo. Por que ficamos tão desencanados do despertar espiritual? Não sei. Às vezes, o que eu ando vendo aí, as pessoas ficam meio desiludidas porque vê tanta informação que
É o que eu tô, pessoas próximas, né? Perde a fé, perde a esperança, perde tudo. Aí não quer ver mais nada. Aí fica desencanada de tudo mesmo. Fala assim, vamos jogar nesse mundão aqui e pronto. É isso que eu ando vendo. Gui, somente ter boa alimentação e mente limpa é o suficiente em relação aos acontecimentos da vida? Não, a gente tem que fazer um trabalho grande. Trabalhar as sombras, que ninguém quer olhar para a sombra. É aquilo que incomoda. A gente não quer olhar, não. E a sombra tem tanto coisa boa quanto ruim também. Positiva e negativa. Tem gente que tem um dom super legal e não quer olhar para ele. Sabe por quê? Tem medo da responsabilidade, do peso que o dom tem. Eu conheci pessoas assim. Queria saber, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito? Eu fui lá ver. Vi. Porque a pessoa já tá escrachada aqui, o que ela veio fazer. Aí a pessoa, mesmo assim, ela fala assim, faz uma leitura energética para mim, porque eu quero saber qual que é o meu dom, o que é o meu propósito. Aí eu vou e vejo, certo? Aí, bate. Mas a pessoa não quer olhar para isso. Isso é sombra também, certo? Ego, trabalhar o ego, que a gente tem um ego que eu vou te falar. Isadora. E nas eleições, devemos votar, escolher alguém? O que você acha, Isadora? Todos eles jogam do mesmo lado. Na próxima quinta-feira, eu vou trazer um tema que quem ainda briga por causa do lado A e B vai se surpreender. Vai. E tem a ver com a cadernetinha de anotação 2030. Então, assim, não resolve a gente escolher lado A e B, porque eles jogam tudo do mesmo lado mesmo. Eu penso assim. Deve fazer assim, mais de 5 anos que eu não vou lá mais. Então, vocês que têm que saber, vocês ainda acham que tem que brigar? Tentar forçar a urna? Cada um faz o que acha que está sentindo aí no coração, viu? Em relação a karmas de famílias, conflito de... Ixi, Maria! Sai fora disso. Desapego material. Se você, Lulu, tá brigando por causa de herança, essas coisas, solta. Solta. Mas é injustiça. Solta. Solta. Josiane, boa noite, minha querida. Eu conheci uma moça que eu atendi ela, e ela estava nesse impasse aí, brigando por causa de herança. Ela, olha o exemplo, eu vou dar o exemplo, o que aconteceu. Ela morava na casa da família, essa moça. E aí, ela comprou a casa, os pais ainda estavam vivos, entendeu, né? Não tem como fazer isso, então ela comprou sem poder, porque os irmãos têm direito na casa também. Mas aí, a mãe aceitou vender a casa para a filha que já morava lá. E o que aconteceu? A mãe, às vezes por causa da influência dos filhos ou não, ou queria fazer a partilha da herança antes de morrer, sei lá, resolveu arrepender da venda e não quis mais vender. Só que a mãe recebeu dinheiro. Entendeu? E aí? E aí, essa moça estava brigando com a mãe na justiça por causa da casa. O que você faria? Sabe o que eu faria? Sabe o que eu faria? Eu falava assim, tchau, obrigado, tô saindo fora, obrigado, até logo. Não adianta, vai ficar um cabo de guerra, quantos anos? Quantos anos? Entendeu? Entende como o dinheiro fosse um presente. É difícil? É difícil. Mas esse cabo de guerra vai acontecer quantos anos? A sua paz é mais importante ou é mais importante o seu dinheiro lá no banco? O seu bem guardadinho lá no papel, ali para você morar? Não adianta. A gente vai sair daqui e não vai levar uma vírgula. Entendeu? Não vai levar daqui nada. Beleza. Isso. Todo mundo joga do mesmo lado. E depois que a gente fica sabendo disso, entendeu? Beleza. Bom, então vamos continuar, né? Nunca botei. Isso, R$3. Por que eu vou lá? Vou ficar em casa, no ventilador. Isso, então vamos continuar. Lulu, é difícil, eu sei. Eu sei, é difícil. Antes da minha mãe falecer, eu tenho um cunhado. Tenho uma irmã só, tenho um cunhado. Ele esganado, doidinho, era, né? Ainda é, sei lá. Doidinho para pegar os bens dos meus pais e tal.
Aí, antes da minha mãe falecer, eu falei assim, não, mãe, a gente tem que dar um jeito, por quê? Hoje eu penso totalmente diferente. Quer pegar, pega tudo, pega, não quero nem saber. Vai pro inferno. Não quero saber. Não vou levar nada. Sabe por quê? Se eu entrar num cabo de guerra, vai ser pior, eu não quero saber nada disso. Nada, nada, nada. Entendeu? Não quero saber. Beleza. Bom, então vamos entrar agora, né? Vamos entrar então no tema da live, que até agora eu só respondi a pergunta do nosso amigo Dedlu, lá do grupo do Tech Termina com Gran. Se você quiser entrar no nosso grupo do Tech Termina com Gran, não posso falar o nome completo, porque as plataformas são ciumentas, o link está aqui na bio do canal, aproveita, entra lá, tem uma galera legal, tá sempre trocando figurinha, tem material para você baixar, é gratuito o grupo, você pode baixar material para ajudar no seu despertar da consciência, tá bom? Então o link está aqui na bio do canal. Vamos falar então das atualizações do palco mundial? Das últimas 72 horas, e nós vamos ter que tocar no assunto do esgoto que transbordou. Me perguntaram, não lembro aonde mais, foi no grupo, se foi num dos vídeos, por que que eles, a grande elite, permitiu que vazasse essa coisa do Epstein. O negócio é o seguinte, não é que permitiram. Pessoas comuns como nós aqui, começou a investigar uns e-mails que vazou, chegou para alguém errado, sei lá. Lá em 2016, no caso do Pizza G de gato, que termina com T de tatu, pizza gay, que termina com T de tatu. Foi a partir de lá que a bomba começou a explodir. Só que lá, o que aconteceu naquela época? Ah, não, isso daí é constipação, não é nada. Isso aí é coisa de jornalista que não tem o que fazer. Só que a bomba explodiu para valer, certo? Então nós vamos ter que comentar um pouquinho disso. Enquanto aqui no Brasil se veste de máscaras, o mundo está vendo máscaras caírem. Nas últimas 72 horas, o palco mundial tremeu com novas atualizações de Epstein. De acordo, presta atenção nisso daqui, com 3 milhões de documentos liberados recentemente pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o que era apenas suspeita agora tem nome e sobrenome. Exatamente isso. Segundo reportagens da Exame e da BBC News, publicadas agora em fevereiro de 2026, essa nova leva de arquivos não atinge apenas suspeitos de sempre. Estamos falando de um terremoto político que atravessou o Atlântico. Na Europa, o clima é de pânico. Conforme revelado pela CNN Brasil e pela revista Veja, nomes da realeza norueguesa e do alto escalão do governo britânico, como o ex-embaixador Peter Mandelson, foram forçados a prestar esclarecimento ou renunciar após a exposição de mensagens diretas com Epstein. No Reino Unido, a pressão é tão grande que o rei Charles afirmou que apoiará as investigações. Ele está sendo pressionado. Mas dizem por aí que ele também tem uma passagem por lá, no caso Epstein. E para nós aqui no Brasil, a notícia é impactante. Segundo o portal G1, os novos arquivos citam um grupo brasileiro que teria frequentado as propriedades de luxo do magnata. O Ministério da Justiça já está sendo pressionado para identificar quem são esses nomes que circulam entre as sombras. Meus amores, o que estamos vendo é a limpeza necessária. O sistema tentou esconder, tentou censurar, mas conforme o registro daquelas 3 letrinhas, F de fábula, B de bola e de igreja, que vieram a público neste final de semana, a rede era muito maior do que a gente imaginava. Eles usavam o segredo como moeda de troca, tipo, eu vi e agora eu vou usar isso aqui como moeda, você vai ter que fazer o que eu quero, certo? Era assim que funcionava. Mas não se enganem, enquanto os nomes do caso de Epstein estampam as manchetes, o verdadeiro jogo acontece nos bastidores da economia e da geopolítica. O palco mundial está sendo redesenhado e a maioria das pessoas nem percebem. Isso aí. Toma uma aguinha aí. Boa noite.
Boa noite. Então, de acordo com os relatórios financeiros do Bloomberg e o Financial Times deste final de semana, estamos vendo uma movimentação atípica no mercado de energia. Enquanto o petróleo oscila com tensões no Oriente Médio, os Estados Unidos iniciaram uma manobra audaciosa. Sim. Segundo os dados da Reuters, o governo Trump, do beicinho nervoso, acelerou acordos estratégicos com a Argentina e Venezuela para garantir o suprimento do Ocidente, tentando isolar de vez a influência russa, país do urso, e iraniana nas Américas. E por falar em controle, conforme noticiado pelo The Wall Street, algo muito sério está acontecendo na tecnologia financeira. Eles estão aproveitando o feriado para testar novos protocolos de moedas digitais do Banco Central, as famosas CBDCs. O teste, segundo fontes internas do Fórum Econômico Mundial, está sendo focado no monitoramento dos gastos não sustentáveis durante grandes eventos de massa. Sim, como o nosso carnaval. Exatamente isso. Mas aqui está a visão do novo humano para vocês. Eles tentam cercar a liberdade financeira, mas a verdadeira soberania não vem do banco, vem da consciência. De acordo com analistas independentes de geopolítica, essa aceleração do sistema de controle é, na verdade, um sinal de desespero deles. Eles sabem que o despertar é inevitável de algumas pessoas. Não vai despertar todo mundo do planeta, não. Eles estão tentando construir o muro o mais rápido possível, antes que a gente perceba que não precisa deles. Fiquem de olho no que está acontecendo por baixo dos panos. Enquanto o confete aqui cai aqui no Brasil, o mundo que vamos encontrar na quarta-feira de cinzas não será o mesmo deixado na sexta-feira. Algumas coisas vão acontecer. Então vamos ficar de olho. E para fechar as atualizações do palco mundial, a gente precisa olhar para as câmeras. Vocês já perceberam que neste carnaval de 2026 a quantidade de lentes na rua triplicou? E isso não é para a nossa segurança, não. É o maior laboratório de comportamento humano da história. De acordo com os dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública, citados em portais como G1 e Folha de São Paulo, este ano marca o uso recorde de inteligência artificial para reconhecimento facial e análise de padrão de massa nos grandes blocos de São Paulo, Rio e Salvador. Segundo a Forbes Tech, eles estão testando algoritmos que conseguem identificar, preste atenção nisso daqui, o humor e a intenção de uma pessoa apenas pelo movimento dos olhos e da linguagem corporal no meio da multidão. Vocês entenderam? A análise comportamental através de algoritmos. Eles estão fazendo esse estudo pelas câmeras espalhadas pelo Brasil durante o carnaval, só de perceber o movimento corporal, que é a linguagem corporal que nós temos, movimento dos olhos. Preste atenção na evolução da tecnologia. Mas o que eles não te contam, e que a revista científica como a RARD e a MIT Technology Review têm alertado que esse sistema está sendo treinado para algo chamado previsão de... Preste atenção nesse nome aqui. Previsão de dissidência. Quem aí é um dissidente? Conforme relatórios de institutos de direitos... Peraí, gente. Joguinho. Peraí. Bora, pronto. Conforme relatórios de institutos de direitos digitais, a ideia é que a IA aprenda a identificar quem são indivíduos que não se encaixam no comportamento padrão da massa, ou seja, os despertos. E os que questionam, os que buscam a liberdade real. E aqui vai o toque de mestre do novo humano para vocês. A tecnologia deles é baseada em lógica e frequência baixa. De acordo com pesquisadores da neurociência e biofísica, quando você mantém a sua vibração elevada, a sua consciência presente, você cria uma espécie de ruído na leitura deles. Eles leem o medo, eles leem o instinto, mas eles não conseguem processar a intuição humana autêntica. Isso é estudo, não tirei da minha cabeça.
Enquanto o sistema tenta mapear cada rosto atrás de uma máscara, a gente está aqui aprendendo a tirar a máscara da submissão. A verdadeira inteligência não é artificial, é a sua conexão com a fonte. Use o carnaval para celebrar, mas não se esqueça que a única câmera que importa é a da sua consciência, que registra a verdade além dos pixels. Certo? Vamos ver o que vocês estão falando aqui agora. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando esta live maravilhosa. Bora! Bora! Então, e a gente tem que trabalhar o desapego também. Ah, eu não tenho direito de ter nada? Tem. Mas se a gente for para ter coisas e ter ruído, é melhor não ter. Viu? Para mim, o pior desapego é das pessoas. O material a gente consegue sempre. Agora, das pessoas é difícil. Viu? É difícil. Isso, beleza. No meio disso tudo, o Bá diz que existe ET. Cristine, existe, não físico, né? É isso que você tá falando? Tipo, vai chegar um pleiadiano bonito aqui para nós, carne e osso? É gente, é humano. Mas existe os dimensionais, só que eles não têm corpo físico igual ao nosso, não. Viu? Bora. Deixa seu coraçãozinho. Agora a gente vai entrar na parte da análise dos filmes. Viu? Dorival. Eu acabei de falar aqui que não importa se é lado A e B, eles trabalham do mesmo lado. Quinta-feira eu vou trazer documentos oficiais que provam. E a porta de trás vai cair da bunda. Uhum. E por que a gente tem que saber disso? Pra gente ver que a gente foi enganado a vida inteira. Todo mundo feito uns otários. É assim que eu me senti quando eu descobri as coisas. Eu falei assim, gente, como que pode? O mundo inteiro feito de otário? Não é possível. Então eu vou trazer quinta-feira, para quem acha que existe o lado A e B, eles jogam do mesmo lado. E aí eu já vou adiantar, já vou dar um spoiler. O lado que vocês falam do barbudo é o mesmo lado do outro lado também. Joga do mesmo lado. Mesma coisa. E eu vou trazer documento. Não sou eu que estou falando, é documento real, oficial, tá registrado. Viu? Quinta-feira eu vou trazer. Aonde tudo começou isso na história, como é que inventaram essa patifaria do dinheiro, porque tem um controle sobre isso. Vou trazer tudo. Jogar aqui no ventilador. Isso. Esse tal de esquerda e direita aí é tudo patifaria. É tudo do mesmo lado. Vou trazer. Tudo. Vou jogar no ventilador. Quem tá brigando aí por causa de barbudo ou sem barbudo? Tudo do mesmo lado. Tudo teatro. Porque eles não mandam em nada, não. É tudo cachorrinho na coleira. Deep State. Eu já falei aqui sobre isso. Carlin, eu sou ateu. Tudo bem, parabéns para você. Você tem certeza que existe uma alma? Você já viu uma alma? Eu já vi energia que não é daqui do planeta. Mas eu acredito em alma sim. Não sou eu que estou falando, né? Isso vem de diversas civilizações aí para trás, até chegar na nossa. Com certeza, para mim tem alma sim. Agora, se para você não tem, você é ateu, tá tudo bem também. Você não acredita em nada, ok, beleza. Tá tudo certo. Tudo certo. Cristina, me sinto no filme Exterminado. Bora. Bom, então eu vou entrar. Pois é, a gente desapegar dos bichinhos de pessoas, para mim é o mais difícil. E quem não acredita em nada, que é ateu, também não tá errado, não.
viu? Tá tudo certo. Cada um acredita naquilo que quer. Eu não tô aqui para convencer ninguém, não. Cada um escolhe o seu caminho. Eu trago aqui ferramentas, conhecimentos que não é da minha cabeça. E cada um escolhe o que quer acreditar. Viu? Dorival, não interessa quem é que está do lado A e B. Poderia ser, sei lá, não interessa. Não é ele que manda. Não é ele, não é ele, não é ele. Você está apegado ainda no barbudo, larga ele para lá. Não é ele que manda. Ele é só vitrine. Vitrine. Não. Vamos então falar dos filmes? Vamos falar dos filmes. O filme que eu trouxe aqui, trouxe dois, tá? O Mundo Depois de Nós. Esse filme é fabuloso. Não sei se ele ainda tá na Netflix. Eu assisti ele na Netflix. E por curiosidade, tem participação na produção, né? Do Obama. É. Por quê, será? Ele nem é cineasta. Por que ele tá envolvido com esse filme? Alguém já assistiu esse filme? O Mundo Depois de Nós? Esse filme é fantástico. Cheio de símbolo. Muito bom. Totalmente preditivo. Quem não viu, veja. O Mundo Depois de Nós. O Manual do Apocalipse Silencioso. Maravilhoso, maravilhoso. Então nós vamos comentar sobre ele. Vamos lá. Então, agora a gente vai entrar no terreno onde a ficção encontra o planejamento real. Então nós vamos falar desse filme que parou a internet. E aqui, em 2026, soa quase um documentário antecipado. O próprio nome já fala. O Mundo Depois de Nós. E por que esse filme é tão visceral? De acordo com críticos de cinema e analistas de simbologia do Variety, este filme não é sobre um desastre natural. É sobre colapso planejado da infraestrutura tecnológica. Segundo a visão do novo humano, o que vemos ali é a demonstração prática de como a nossa dependência da nuvem e do GPS nos torna vulneráveis em segundos. A primeira grande pista está na produção, como eu disse. Conforme amplamente divulgado pelo The New York Times, o filme foi produzido por High Ground e a produtora, olha só, de Barack e Michelle Obama. O próprio Obama teria revisado o roteiro para dar toques de realismo. Meus amores, quando quem já esteve no topo da pirâmide decide nos mostrar como o sistema cai, a gente não assiste apenas por diversão. A gente assiste para aprender o modus operandi. Reparem na primeira fase do colapso no filme. Conforme as teorias de cyberguerra citadas em fóruns de defesa, o que acontece ali é um ataque cibernético em camadas. Primeiro, corta-se a comunicação, depois o transporte e, por fim, a confiança mútua. O filme nos mostra que o caos não começa com uma bomba, mas com o silêncio de um celular. De acordo com os analistas de comportamento da Psychology Today, o filme joga na nossa cara que, sem a tecnologia para nos guiar, o ser humano médio perde a sua bússola moral e entra em estado de choque. Simples assim. E o que eles querem nos dizer com isso? Que o mundo que conhecemos é frágil e que a elite já tem o seu plano de fuga pronto, enquanto a massa briga por um carregador de celular, lá no filme, né? É um aviso claro. Quem depende totalmente da Matrix para sobreviver, afunda por completo com ela. É isso. Certo? Agora a gente vai entrar na toca do coelho. O que são aqueles símbolos estranhos em um mundo depois de nós? Por que tantos cervos? Cervo é aqueles bichinhos, vocês sabem, né? Por que aquilo soa, por que aquele som que aparece ensurdecedor no filme? E o que aquela menina obcecada por Friends, a série Friends, tem a ver com a gente hoje em 2026? Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. De acordo com a analista de simbologia arquetípica da Caris do Cinema, os cervos no filme não estão ali por acaso. Na mitologia, o cervo é um mensageiro entre mundos. No filme, conforme interpretado por estudiosos da semiótica, eles representam a natureza retomando seu lugar enquanto o ego humano colapsa.
A natureza sabe o que está por vir. O animal sente a frequência mudar, enquanto o humano está ocupado tentando reconectar o Wi-Fi do celular. E aquele som, aquele ruído que racha os dentes do adolescente e enlouquece? Se alguém viu aí, acontece exatamente isso. Segundo pesquisas em armas de radiofrequência, isso aqui é real. Segundo pesquisas em armas de radiofrequência publicadas na Scientific American, aquilo existe. São as chamadas armas de micro-ondas ou sustentação de frequência. O filme está nos avisando... Gratidão! O filme está nos avisando que a guerra do futuro não é com balas, é com ondas eletromagnéticas que desestruturam seu corpo biológico. É o sistema atacando a nossa própria ressonância. Mas o golpe de mestre, meus amores, é a personagem Rose e a sua obsessão pela série Friends. Conforme aponta o crítico cultural de Rolling Stones, Rose representa a humanidade hipnotizada pelo entretenimento. O mundo está acabando, navios estão colidindo, aviões estão caindo, e ela só quer saber como termina o último episódio da série Friends. O sistema nos vicia em pílulas de dopamina digital. Eu tô falando isso aqui sempre, né? Nosso cérebro está sendo treinado aqui pelo algoritmo o tempo todo. Se você fica consumindo muito vídeo rápido aqui, tá sendo treinado. E aí você não aguenta com o celular toda hora. Tá treinado. Brain rot, cérebro podre. Então se atente-se. Deixa o celular por alguns minutos, horas, longe de você. Tá? Então o sistema nos vicia em pílulas de dopamina digital. Para que quando o mundo real colapse, quando ele chegar a colapsar, a gente prefira se esconder na ficção do que enfrentar a realidade. A cena final com ela assistindo a série em um bunker, quem viu, vê que ela consegue entrar dentro do bunker, enquanto a família está lá do lado de fora desesperada. Só que ela conseguiu entrar dentro do bunker e está pouco se lixando. Ela está preocupada em ver o último episódio da série Friends. E a mensagem definitiva da Elite é: nós vamos sobreviver com controle e vocês vão morrer assistindo a uma reprise. Eles querem que a sua última memória seja uma mentira confortável, enquanto a verdade está lá fora esperando por quem tem coragem de olhar. E ter coragem para olhar não é para qualquer um. Viu? E agora nós vamos falar sobre o filme que retrata o esgoto de Epstein, de olhos bem fechados. Então, se o mundo depois de nós é um aviso sobre o futuro, o filme que nós vamos analisar agora, que é a maior denúncia sobre o presente. Então, nós vamos analisar De Olhos Bem Fechados. E por que esse filme está explodindo nas buscas agora em fevereiro de 2026? Porque agora está todo mundo querendo saber desse filme. De acordo com análises recentes da Folha de São Paulo e do Brasil Paralelo, o público finalmente percebeu que as festas de máscara em mansões isoladas que Kubrick filmou em 1999 são o espelho exato dos documentos do caso de Epstein. É a mesma coisa, aquilo lá é real. Já me perguntaram aqui também da série The Round Six. Aquilo existe, gente. Aquilo é verdade. E a gente pode ver assim, pertinho da gente. Big Brother. Só que o Round Six é voraz. E existe. Viu? Existe. Então, continuando, segundo especialistas em cinema da Bravo, o filme deixou de ser um drama erótico para se tornar uma confissão cinematográfica. E o que Kubrick nos mostrou ali? Conforme apontam pesquisadores de simbologia oculta, o ritual na mansão de Somerton não era apenas uma fantasia. Eram as práticas reais de uma elite que se sente acima da lei humana. Segundo o portal Law e Liberty, o filme expõe como essa aristocracia oculta usa os chefes, entendeu, né? E o poder para criar laços de silêncio e chantagem. E aqui vai um detalhe que faz todo mundo arrepiar agora em 2026. Conforme as lendas de bastidores confirmadas por historiadores do cinema, Stanley Kubrick faleceu apenas 6 dias após a entrega da versão final do filme para a Warner. Há rumores persistentes de que 23 minutos do filme foram cortados da versão original após a morte de Kubrick. Minutos que traziam detalhes ainda mais explícitos sobre quem eram as pessoas por trás das máscaras. Segundo a visão do novo humano, Kubrick tentou nos
acordar, mostrando que enquanto a gente vive nossas vidinhas comuns, existe um submundo de rituais e controle que operam nas sombras. O título do filme é o maior deboche. De olhos bem fechados. De olhos bem fechados para o que está acontecendo na nossa frente, né? Mas como eu sempre digo, mais uma vez, quando a gente vê uma vez, não tem como desvir. E a elite quer que você continue na festa, mas o novo humano escolhe tirar a máscara e sair da mansão. E como eu me protejo disso tudo em 2026? A resposta está no final dos próprios filmes, se você souber ler as entrelinhas. No filme De Olhos Bem Fechados, a palavra final de Nicole Kidman é um choque de realidade. Ela diz que precisam fazer algo imediatamente. Entenderam, né? Muita gente acha que é só um palavrão, mas de acordo com a analista de simbologia profunda, o que ela está dizendo é: esqueça o drama, saia do sonho e volte para a vida real. A elite vive de rituais e símbolos, mas o novo humano vive de presença e vitalidade. Segundo a visão do novo humano, a nossa maior proteção contra essas agendas não é um bunker ou uma máscara, é a nossa soberania vibracional, conforme ensinam já os grandes mestres da neurociência e da espiritualidade prática agora, em 2026. O sistema só consegue te controlar se ele encontrar você na mesma frequência dele. O medo, a culpa, o vício na distração. O filme do Obama nos mostrou que a distração, o vício em Friends, é a nossa ruína. Já o filme de Kubrick mostrou que a curiosidade mórbida pelo esgoto da elite pode nos perder. E o segredo? Tire os olhos do esgoto e coloque na sua própria luz. De acordo com as técnicas de blindagem energética, mantenha-se consciente, aterrado e fora da frequência do pânico. É como ficar invisível para o radar deles. E neste domingo de carnaval, a minha mensagem para você, meu amigo e minha amiga, é: não seja um figurante no filme deles, seja o diretor da sua própria realidade. As máscaras estão caindo para que você possa finalmente ver o seu verdadeiro rosto. O sistema é grande, mas a fonte que habita em você é infinita. E na quinta-feira, nós vamos descer ainda mais e falar sobre a Agenda 2030. E algo que vai te surpreender quando eu te revelar, quando você defende ou defendeu um determinado lado A e B. E como eu sempre digo aqui, eles jogam do mesmo lado e não importa quem seja. Não importa quem seja, viu? Mas, antes de eu terminar o tema principal, eu estou trazendo toda live, contos indianos, que são parábolas, para conversar com a gente, tá? Então, eu sei que muitos de vocês estão ouvindo teorias sobre fractais de alma, resgates multidimensionais e seres entrantes. Mas, para o novo humano, a espiritualidade precisa ser prática. De que adianta querer resgatar um fractal em outra galáxia, se você ainda não resgatou a sua própria cozinha, sua própria paz na cozinha? Então, para clarear a nossa visão, eu trouxe 2 contos de sabedoria indiana que nos lembram o que realmente importa nessa experiência humana. O primeiro conto que eu trouxe é o boneco de sal. Diz a lenda que o boneco de sal queria medir a profundidade do oceano. Ele foi avisado que o oceano era imenso, mas ele insistiu. Ele caminhou até a areia, tocou a água, conforme ia entrando, ele ia se dissolvendo. No último instante, antes dele desaparecer completamente, ele exclamou: agora eu sei quem eu sou. Então, meus amores, a nossa alma não está fragmentada em pedaços perdidos que precisam de rituais mágicos para serem colados. Nós somos como esse boneco de sal. A reencarnação é o nosso mergulho no oceano da vida. Você não está aqui para juntar pedaços. Você está aqui para dissolver no amor e na unidade da fonte. O seu fractal mais importante é a sua presença agora. Se você estiver inteiro hoje, você está inteiro no universo. Simples assim. Tá? O outro conto que eu trouxe, ele se chama O Homem que Carregava a Balsa. Um viajante precisava atravessar um rio perigoso e construiu uma balsa com muito esforço. Ao chegar do outro lado, ele ficou tão grato à balsa que decidiu carregá-la nas costas pelo resto da viagem terrestre.
Ele subiu montanhas, atravessou desertos, exausto. Estava exausto, carregando aquele peso morto. Segundo a sabedoria védica, as nossas vidas passadas e as nossas experiências difíceis são a balsa. Elas servem para te atravessar, mas você não precisa carregar o peso do passado ou a culpa de vidas anteriores nas costas. Muitos de vocês estão presos tentando limpar karmas de milênios atrás e esquecem de caminhar leve agora no presente. A reencarnação não é um castigo, é uma escola. O mestre não te pede para carregar a balsa. Ele te pede para usar o que aprendeu e seguir a viagem. Conforme a visão do novo humano, a nossa jornada é sobre simplicidade. Não se perca em conceitos que te tiram o poder pessoal. Se você é um entrante ou um fractal, isso importa menos do que a forma que você trata as pessoas e como você cuida da sua energia hoje. O Criador não quer que você seja um expert em teorias cósmicas. Ele quer que você seja um humano consciente, desperto e, acima de tudo, livre. Então não se prenda em conceitos. Tá? Você tem que estar consciente aqui e agora. Tudo bem, meus amores? Vamos agora para as perguntinhas. Para você que chegou agora, deixe seu coraçãozinho. Compartilhe a live. Beleza. Compartilhe a live. Todas as pecinhas, não tem exceção, viu, Dorival? Até o seu predileto também era um cachorrinho na coleira. Todos são. Viu? Eu acabei de falar aqui agora há pouco, no começo da live, as camadas que tem. São todos, sem exceção. Beleza? Para você que chegou aqui agora, deixe seu coraçãozinho. Olha, eu quero conversar um pouquinho também. Para você, meu amigo e minha amiga, que tem aquele sentimento, eu entendo vocês, aquele sentimento de que quando desperta, descobriu o mundão, né? A verdade, tirou as vendas. Tirou a venda, né? E aí você quer fazer muito, você quer falar para as pessoas, você quer ajudar as pessoas, você quer isso, você quer aquilo outro. Eu já falei sobre isso aqui nas lives e nos vídeos. Primeira coisa, antes de você querer ajudar qualquer pessoa, seja com vídeo, seja pessoalmente, seja o que for, você pode ser um X-Men, você pode querer ser um Messias, um profeta, querer ajudar as pessoas, mas você tem que se ajudar primeiro, trabalhar suas sombras, que a gente tem que olhar para elas sim, desapegar, trabalhar o ego, viu? Trabalhar amor, compaixão, sua frequência. Primeiro você, corpo, mente e alma, tá tudo bem, tudo alinhadinho. E aí vem a segunda parte. Depois de estar tudo bonitinho, você tá alinhado, agora eu tô bem, posso ajudar. Posso falar com as pessoas, posso ajudar, posso abrir canal, posso fazer qualquer coisa. Uma dica que eu vou dar aqui, para aumentar bem a frequência, faça trabalho voluntário. É ótimo para aumentar a frequência. 2 horas da sua semana. Só isso. Vai num lar de idosos, vai numa casa de apoio, vai em algum lugar. Faça o seu trabalho voluntário. Ótimo. Aumenta a frequência, que é uma beleza. Viu? Então, você tá tudo alinhado. Corpo, mente e alma. Beleza, alinhadinho. Né? Você quer ajudar as pessoas, né? Você quer ser um escolhido, um X-Men, vou lá ajudar as pessoas. Beleza. Agora nós vamos para outra parte. Aí você tem que ter ciência que ser esse que tem uma missão muito especial, as pessoas sentem isso, né? Eu tenho uma missão enorme, preciso fazer, vou ajudar as pessoas, preciso falar com as pessoas, não sei o que dá. Então, pensou, né? Tô alinhadinho, trabalhei todas as sombras, trabalhei ego, desapego, olhei para todas as sombras, mandei todo mundo embora. A minha luz brilhou, espalhou tudo, essa não tem nada. Corpo, mente, alma, tudo bonitinho, já tô meditando, já fiz minha conexão com a minha centelha divina, já tô em conexão com a minha guerra, beleza. Agora nós vamos para outra parte. Você tem que ter em mente que você vai ter que fazer muitos sacrifícios na sua vida pessoal, de você mesmo. Você vai ter que ter consciência que você vai ter que fazer muitos sacrifícios. Muitos. Por exemplo, vamos dar uns exemplos? De não estar com a sua família,
Ah, eu sou sozinho mesmo, não tô nem aí. É, mas você vai ficar sozinho mesmo. Sozinho mesmo. Outra coisa. Deixar de fazer coisas que você gosta, deixar os seus vícios, deixar o seu conforto. Ah, mas quem falou isso? Acaba acontecendo, né? Você não quer ser o escolhido, bonito lá. Vou fazer, vou ajudar, vou acontecer, vou não sei o quê. Vai ter que fazer sacrifícios pessoais. Ah, eu gosto de fazer, gosto de jogar bola. Às vezes não vai dar pra você jogar bola, não. Outra coisa, quando a gente vai ajudar as pessoas, a gente encosta em certos assuntos que perturbam outras pessoas que estão presas dentro da caixinha, que são os dogmas. E aí, não falei uma coisa antes, né? Peraí, volta. Então tá, corpo, mente, alma, tudo alinhadinho, olhei pra sombra, né? Minha luz mandou embora a sombra, trabalhei o ego, desapego, tá. E estudar, né? Primeiro eu tenho que construir base. Base. Se eu, não, eu tenho que acreditar pelo menos no espiritismo. Alma, tem o divino, tem. Tá. Base. Não é pular, por exemplo, para estudar cosmologia lá na frente, não. Primeiro, base. Né? Allan Kardec é base para todo mundo. Base. Aí depois você começa a fazer a expansão da consciência. Porque tem gente que quer pular essa etapa. Quer ir lá para frente. Não dá para pular. Viu? Tem um caminho de estudo aí. Estuda todas ali, né? Porque nós estamos aqui, o novo humano, e não tem caixinha, não. Né? Você que está aí, não tem caixinha. É todas. Hinduísmo, budismo, espiritismo, seja o que for. É aberto, né? Aberto. Beleza. Então, porque você vai ajudar as pessoas, você vai lidar com várias pessoas de diversos dogmas. Então tá. Corpo, mente e alma, resolveu tudo. Não tem pendência com ninguém, né? Não tá brigado, já resolveu, perdoou. Tá. E aí, estudou. Aí você vai para outra parte. Sacrifícios pessoais. Vai afastar das pessoas, porque não tem jeito de você ajudar as pessoas, porque você vai ter que dedicar. É isso, é a missão que você quer. Ajudar as pessoas. Vai ter que ajudar as pessoas. Porque você não vai ser um calhorda ou uma calhorda de enganar as pessoas e fazer perder tempo, né? Você vai ajudar mesmo. Uhum. Então você vai afastar das pessoas. Não vai ter jeito, né? Então você vai ter que fazer esse sacrifício. Ah, tem aniversário da minha, sei lá quem. Não, não vai poder não. Você vai ter que fazer o seu compromisso primeiro. Depois, se der tempo, vai para o aniversário. Viu? Vai ter que tirar os vícios, porque você vai ter que estar limpo, né? O que mais? E aí, você ajudando outras pessoas, você vai falar certas coisas, né, para o público, para as pessoas. E aí você vai encostar nas caixinhas, os dogmas. Você vai ter que ter consciência, você vai ter que ter sangue de barata, porque você vai ser tripudiado, xingado, desmoralizado, testado e ameaçado todo dia. Você tá afim? Ai, não tô nem aí. Será mesmo? Então, eu só tô dando um toque para quem quer ajudar o mundo, o planeta. Tenha isso em mente, viu? Tenha isso em mente. Tá? Se você quer ser um X-Men ou então uma missionária profeta, tenha isso em mente. Trabalha tudo bonitinho ali e vai. Eu tô falando isso para dar coragem para quem tá com esse sentimento, que acha que tem uma missão incrível. Não se esqueça. Ninguém veio aqui para salvar o planeta ou carregar o mundo nas costas. Não. Só que se decidir, faça certinho. Viu? Tô só dando coragem, mas se for para fazer, faça direitinho, bonitinho. Tá bom? Vamos para o chat. Manda sua perguntinha aqui agora. Chegou na hora das perguntinhas. Bora. Bora. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Os filmes preditivos, eles jogam na nossa cara o tempo inteiro. E já perguntaram para mim, vai ter AG? Não vai, não. O controle é outro. Não precisa de fazer muito barulho. Esse negócio de ficar jogando bombinha de um lado e outro nos países, isso é distração. Bora, deixa seu coraçãozinho. Cadê as perguntinhas? Cadê as perguntinhas? Bora! Para você que chegou aqui agora, leu o Allan Kardec, Livro dos Espíritos, vai para o Caibalion.
Primeiro a gente constrói a estrutura, depois a gente vai para a expansão. Véu de Ísis também é muito bom, viu? Véu de Ísis também é muito bom. Tá, o que é? Melhor manter... Também tenho medo. Por quê, Kátia? Pergunta aí. O que você quer saber? Pergunte. Tive conhecimento. Quando comecei a pesquisar nesse livro? Não sei, não entendi. Bora, deixa sua perguntinha. Bora, gratidão, Alexandra. Não tenho predileto. Já sei disso, faz daí. Tá aparecendo, Dorival, que você tem um predileto. Tá aparecendo. Gratidão, Ângela. Mas... Cadê as perguntinhas? Para você que chegou aqui agora, deixa o seu coraçãozinho. Nosso eu superior guias consegue falar com outras pessoas? Nosso eu superior ou guias conseguem falar com de outras pessoas, caso a gente peça, pedidos, etc. Clay, você escuta a sua centelha. Ela fala o tempo inteiro, ela é tagarela. É só a gente aprender a silenciar a mente. Viu? Bora, deixa o seu coraçãozinho. Oi, Kátia. Pelo amor de Deus. Ó, cadê? Luiz Laden. Não sei se é assim que fala o seu nome. E o flash solar vem ou não vem? Então, eu fiz, acho que 2 vídeos hoje, tá aqui no canal. Porque as pessoas ficam acreditando nos 3 dias de escuridão, ficam acreditando, por exemplo, nos fractais que a gente vai resgatar nas dimensões separadas. O que mais? Nas chegadas dos nossos irmãos estelares, no flash solar, no grande evento. E aí, eu fui uma dessa também, que acreditava em tudo. Até eu pirar a cabecinha e falar, para tudo, para tudo. Por quê? Eu comecei a conversar com umas pessoas mais velhas, tipo 70 a mais. E essas pessoas me falaram o seguinte, olha, isso nós estamos esperando desde 1900. Antes de 1900 já vem falando disso, do flash solar, da chegada dos nossos irmãos estelares. Vive falando disso, entendeu? Então, não fique esperando evento nenhum, flash solar, vento, a chegada dos irmãos estelares. Primeiro que a chegada dos irmãos estelares que chegar aqui encarnado é humano. Eu já cansei de falar isso. Os nossos irmãos, os dimensionais, não têm corpo físico igual ao nosso. Viu? Kátia. Eu já falei, Cristine, Caibalion, pode ir pro Caibalion. Depois do Livro dos Espíritos, né? Kátia, pergunte, Kátia. O que você quer perguntar? Não tenho ideia. Kátia, seja bem-vinda. Você deve estar chegando agora. Vai acompanhando devagarzinho. Já me segue aqui, Construindo o Novo Humano. Viu? Se você não me segue aqui, Construindo o Novo Humano. Do que eu estou falando, bicho, hoje eu falei muita coisa. Falei sobre filmes. Domingo eu trago a atualização do palco mundial. O que é que está acontecendo na economia, na política. Hoje eu trouxe sobre o esgoto do Epstein, que é o que está dando mais o que falar no palco mundial. Ainda é o assunto Epstein. Tá? E aí eu trago análise de filmes que estão relacionados ao nosso dia, à atualidade. Aí eu trouxe já até esqueci o nome do filme. Trouxe 2 filmes, um que é do Obama, que mostra exatamente sobre o controle, os bunkers, etc. Que não precisa de guerra de bomba, agora o controle é outro. E trouxe um filme que revela como que funciona o esquema lá do Epstein. Aí eu faço análise da simbologia. Viu? O que eu acho do Chico Xavier, ele foi um grande, incrível. Não tem o que falar do Chico. Viu? Não tem o que falar dele. Foi uma alma que passou aqui, incrível. Lulu, as videntes, tarô, mapa astral são credíveis? Algumas não acertam nada, só alarma. Ó, vou falar do tarô. Existe um inconsciente coletivo, que é tipo uma nuvem de Wi-Fi. Algumas pessoas, um grupo de pessoas, que a gente não sabe determinar quantas pessoas, é um grupo,
que entra numa sintonia. Então, essas pessoas vibram numa certa frequência de amor, relacionamento, dinheiro, etc. E o que o tarô faz? Ele pega essa simbologia através dos arquétipos. Então, elas não estão adivinhando nada. Isso daí, Jung já falava, Carl Jung já falava, ele tem um livro específico falando dos arquétipos do tarô, viu? Elas não estão adivinhando. Eu não sei exatamente como funciona o mapa astral, mas eu estou falando do tarô. O tarô não é adivinhação, viu? É do inconsciente coletivo que pega esse tipo de informação. Provavelmente, porque o mapa astral ele trabalha com a energia da pessoa, né? Data de nascimento, etc e tal. Deve funcionar mais ou menos a mesma coisa. Agora, o tarô não é adivinho, não. É fato, viu? E aí vai depender da taróloga ali, no caso, de estar fazendo a interpretação correta de acordo com aquilo que a pessoa está passando. Certo? Helena, me explica sobre os arcontes. Os arcontes são consciências que não sugam sua energia. Eles regem leis. Leis. Medo, etc e tal. Ah, eles se aprisionam a gente no medo? Não. É uma frequência. Tá? Os arcontes não sugam nossa energia. O Demiurgo, cão do universo que pintaram, eles criaram um personagem pro Demiurgo, né? Ele não nos aprisiona aqui pelo medo. Demiurgo é estrutura. Assim como Sofia é sabedoria. Certo? O que os estrelosos pintaram sobre arcontes e Demiurgo, eu já trouxe material aqui exclusivo, falando o que é arcontes, o que é Demiurgo. No canal aqui também tem vídeo sobre isso, explicando o que é Demiurgo, arcontes, Sofia, fonte criadora. Então, se você não me segue, já me segue aqui e vai lá maratonar nos vídeos. Naves ET. Físico, os que aparecem no céu, é humano. OVNI existe? OVNI existe desde que seja energia, plasma. Físico é mentira, é humano. Nenhum irmão nosso dimensional vai chegar aqui numa nave de lata ou um pleiadiano lindo e maravilhoso na nossa frente de carne e osso. Você já ouviu falar da escala evolutiva das consciências? Sim, já fiz um vídeo aqui, tem aqui no canal. Vai lá maratonar. Já falei. Bora! É esgoto mesmo. Luiz Laden. Ele acha que o Epstein está vivo. Pode ser. Lá nos Estados Unidos tem uma lei que forjar a própria tá tudo certo, tudo lindo. Não tem problema nenhum. Lá eles permitem isso. Por que as informações do dossiê de Epstein são liberadas lentamente? Não é que está sendo liberado lentamente. É que está sendo liberado conforme a pressão que tem que ser liberado. Entendeu? Não é que está sendo liberado lentamente. Vai ser liberado conforme a pressão. Deu uma esfriada, aí eles relaxam, falam, não, pode dar um tempo aí, não vai liberar isso aqui agora não. É assim que funciona. E isso é interesses, tá? É um cabo de guerra para ver quem é que vai vencer o interesse maior. Viu? Você está falando para mim, Cat Edition? Você não acredita que possamos ter contato com o espírito desencarnado? Claro que eu acredito. Eu não falei nada disso, não. Não falei nada disso, não. Nos sonhos. Uhum. Mas era físico? Cat Edition. Eu não falei nada disso. A gente faz contato com espíritos desencarnados. Inclusive, eu sofro é o modo de falar, tá? Pelo amor de Deus. Várias interferências nos meus aparelhos de pessoas, consciências aqui, pedindo ajuda. Aqui no canal, enquanto eu estava numa doceria, que eu fazia um vídeo, acho que era dia de quinta-feira, eu ia em certos lugares fazer reflexão. Tinha quinta-feira que eu ia num café, depois eu ia numa doceria, depois eu ia numa sorveteria. Eu ia para os lugares fazer reflexão. Fazer reflexão. Eu levava, tipo, um tema, Pequeno Príncipe, por exemplo, e eu começava a gravar. E aqui na plataforma tem um desses lugares onde eu fui numa doceria e tem um áudio lá das consciências falando, os espíritos. Então, sim, eu tenho gravação aqui de vários áudios. Enquanto eu estou gravando o vídeo, aparece as vozes falando, pedindo ajuda, fala meu nome, viu? Pede ajuda.
Claro que eu acredito em espíritos. Nós somos, né, também. Já, José Marcos. Aqui no canal tem vídeo falando sobre a evolução das consciências. Ninguém aprisiona a gente pelo medo, Marcelo. É a gente mesmo que se coloca nisso, viu? Eu já trouxe lives e vídeos falando sobre isso. A gente se afiniza com esse sistema que a gente adora aqui. E não sou eu que estou falando. Diversas correntes espiritualistas falam a mesma coisa. Budismo, teosofia, antroposofia, espiritismo, viu? Todas falam a mesma coisa. Eu gosto disso. Todas têm que estar falando a mesma coisa. Viu? Então, não sou eu que estou falando. É a gente que se coloca aqui. A gente que se propõe a vir para cá. Viu? Só que a gente é uns besta, chega aqui e faz só cagada. E volta para cá de novo. E aí, o que você está falando? Quem nos aprisiona aqui pelo medo? Você está colocando a responsabilidade em outro. É você que coloca aqui. É você. Não tenha medo, não vibre no medo. Entendeu? Você vai estar bem todos os dias? Não. Mas o que acontece? Tem gente que passa por certas situações e fica remoendo aquilo. Vamos supor, foi traído pelo coleguinha. E fica aquilo, hein? E fica. O dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Tira da cabeça, perdoa. Beleza, tchau, obrigado. Você me traiu? Tá bom, eu devo ter merecido mesmo, tchau. Não quero saber, porque você não tem que conviver com a pessoa, você pode até perdoar, mas você não precisa de conviver. Pronto. É a gente que se coloca em certas situações, não é ninguém não. Viu? Beleza. A gente ama esse lugar. E aí, aqui eu já falei, a Terra tem um sistema que ele é único. E só tem aqui na Terra, não tem outro orbe. Aqui a nossa evolução é mais rápida. Diversas almas querem vir para cá. Diversas. Tem fila. Cat Edition. Então eu ouvi em algumas de suas lives algumas interferências. O quê? De espírito? Não entendi. Não, aqui nas minhas lives, acho que não tem, não. Tem vídeo que eu tô gravando aqui, em lugares, que aí capta. Mas eu acho que das lives aqui eu reviso todas, porque eu subo para o YouTube, e às vezes eu tenho que fazer um cortinho ou outro, que às vezes eu fico aqui enrolando, conversando com vocês e tal, então às vezes eu corto esses espaços. Então, pelas que eu revisei, não tem nada, não. Mas nos vídeos, igual um que eu coloquei aqui na plataforma que eu tô na doceria, tem. Tá lá escrito, acho que até no título. Tá escrito no título. No caso do Epstein, eles são reutilizados? Não entendi. Não entendi. O que é a pergunta? Gui, e quando tem vínculo, como na Umbanda? Não tem problema. Não sei o que você quis perguntar, Gui. Que vínculo seria esse? Você pode ter um dogma que você se afiniza mais, não tem problema nenhum, não. Viu? Não tem problema. Desde que você esteja aberto a outras coisas, a conhecer. Porque tem gente que está presa dentro da caixinha e não aceita nada. O medo pode sim ter a ver com traumas, bloqueio. Tem que trabalhar. Como a lagartixa, borboleta. Top D. No caso do Epstein, eles são reutilizados, vampiros, demônios ou o quê? Você está falando das pessoas que participavam dos rituais? Ué, é humano. Igual a gente. Viu? É humano. Eles iam lá fazer coisinhas. Não é demônio, vampiro, nada, não. É gente igual a gente. Viu? É gente igual a gente. Para você que chegou aqui agora, deixa seu coraçãozinho. Gui. Não entendi a sua pergunta, Gui. Como pode deixar para trás um acontecimento na religião quando as pessoas que fazem parte ficam o quê? Tem que deixar para trás, Gui. Não sei o que aconteceu, o que é. Tem que deixar para trás. Sabe por quê? O problema não é com você, é com as outras pessoas. E as pessoas não entendem isso.
quando alguém te trai, o problema não é você, é a pessoa. Ela que tá com problema. Entende? É virar as costas e sair andando. É virar as costas e sair andando, larga pra lá. Só que as pessoas não conseguem fazer isso, aí não tem o que fazer. É porque é pesado, Cristine, né? O caso do Epstein é pesado. Se a gente começar a olhar a fundo, é pesado. Então, Gui, mas você acredita? Eu tô falando Gui, é Guile, né? Você, você acha que você está ligado, amarrado com algum dirigente? Enquanto você acreditar nisso, vai ser isso. Viu? A gente é aquilo que a gente acredita ser. Tá? A gente não precisa de ninguém para ativar nada na gente. É igual, por exemplo, animal de poder. Eu já fiz vídeo aqui. Quando eu comecei a estudar sobre animal de poder, falaram assim para mim, não, você não pode ativar esse animal de poder. É só um xamã que pode fazer essa ativação. Oi? Como assim? Não. Não, não, não. Entendeu? Ninguém tem que ativar nada na gente. A gente não precisa de ninguém para ser salvo, para sair daqui. Seja quem for. Qualquer líder de igreja, de sei lá o quê. Não precisa de ninguém. A gente não precisa de terceirizar a nossa salvação, a nossa evolução, para um estreloso que fala que é um arcturiano, um pleiadiano, venham a mim os bons. Ou só eu que falo como a entidade X. Não. Viu? A gente é muito mais que isso, a gente não precisa de ninguém. A gente não precisa de ninguém. Chega chegando, deixa seu coraçãozinho. Você sabe o que significa 144 mil? Olha, Marcelo! Ninguém são escolhidos. Ninguém é especial aqui, não. Viu? Mas vamos lá. Vamos aproveitar a pergunta do Marcelo. Você sabe o que significa os 144 mil escolhidos? Vamos lá. Isso é um número simbólico que é descrito na Bíblia, em diversas outras correntes espiritualistas, e eu sempre vivo falando isso nas lives, já falei isso em vídeo. Essas 144 mil almas não são escolhidos, não são especiais, é um número simbólico que pertence a um grupo de almas que precisam estar no mesmo gradiente frequencial, de vibração, frequência, para que haja a ascensão. A ascensão é feita coletiva. Nesse grupo, então, tem que estar todo mundo alinhadinho, bonitinho, porque para poder fazer a ascensão. A nossa evolução é individual, o trabalho é individual, mas a ascensão só ocorre quando um número de almas estiver, aí a ascensão acontece. Por isso que lá no comecinho dos vídeos eu falei, estamos atrasados, temos muito trabalho a fazer. Muito. O que alguns estrelosos andam falando por aí? Que acabou o tempo, já escolheu as consciências para embarcar na nave. Não tem como mais ninguém ir embora daqui, certo? E eu estou aqui para falar que não tem disso, só que cada um tem que fazer o seu trabalho. E o que é o trabalho? Pé no chão, pé na terra, presença. Que tem muita gente aí flutuando, querendo ir, sei lá, para que planeta. Enquanto a gente não fizer a integração aqui do humano, aceitar a experiência, não tem integração. Simples assim, a vida não anda, nada flui. Por quê? Você não está fincado aqui na Terra, você não está flutuando. Enquanto não houver integração, não tem, a sua vida não vai fluir. Então, primeira coisa, pé na Terra, consciência, presença, beleza? Aumentar a frequência, acima de 500 Hz. Por quê? É a frequência do amor. Aí você já resolveu as outras para trás. Medo, certo? Compaixão, alegria, tudo isso. Escassez. Tem que resolver tudo isso. Por isso que eu falo, tem que trabalhar sombras, trabalhar ego. Acima de 500 Hz. Então, como que alguém que fala, eu tenho uma grande missão, preciso ajudar o planeta, as pessoas, se não resolver essas questões? É muito trabalho para fazer. É muito trabalho, muito trabalho. Entendeu? Não é brinquedo, não é brinquedo, não. Viu? Então, a gente tem que organizar isso.
E aí, essas 144 mil almas, se não tiver uma quantidade de almas equilibradas ali para poder fazer a ascensão, não há ascensão, viu? E aí, a gente vai continuar vindo aqui, porque o coleguinha não fez a tarefinha de casa. Quando uma alma desperta, várias outras em volta despertam. A gente funciona como se fosse uma antena. A gente não precisa falar nada, absolutamente nada para ninguém. Só de você existir e do seu exemplo, você desperta outras almas à sua volta. E aí acontece o efeito dominó, certo? E aí, quando uma alma aumenta a sua frequência, puxa as outras almas para cima. É assim que acontece. Não sou eu que estou falando. Diversas correntes espiritualistas falam a mesma coisa, viu? E aí, por isso que um dos primeiros vídeos que eu fiz lá no comecinho de novembro, eu falei, nós estamos atrasados, temos muito trabalho para ser feito, muito mesmo. Eu não achei que fosse tanto, mas é muito. Então, por isso que eu falo, escolha-se. O escolher, se escolher, é você trabalhar tudo isso que eu venho falando nas lives. E mais uma vez, tudo que eu venho falando é um checklist para o seu check-out, que não está muito longe. A nossa passagem aqui é muito rápida. Uma pessoa de 40 anos, vamos supor que ela tem aí ainda mais 40 anos, vai viver até uns 80. É pouco tempo. É pouco tempo. Vocês acham que é muito tempo, 40 anos? Eu acho que é nada. Entendeu? Então, a gente tem que estar preparado. Fazer o trabalhinho certo. Ah, eu quero sair daqui, desse inferno. Pois é, tem que fazer o trabalho. Lulu, circulam muitos vídeos sobre os escolhidos e tem determinadas características. Pelo amor de Deus, Lulu. Isso é coisa dos estrelosos. Ninguém aqui é especial escolhido. Ninguém. Viu? Ninguém. É por isso que eu vim aqui falar, você, meu amigo, minha amiga, escolha-se. Não terceirize a sua alma para ninguém. Uma pessoa, um estreloso, quando ele se coloca assim, eu sou um entrante, por exemplo, ou eu sou um pleiadiano, ou eu sou um arcturiano, ou eu converso com o demiurgo, cão do universo. Ele já se colocou como autoridade. Aí o que as pessoas fazem? Terceirizam. Siga, meus bons. E aí você não faz o trabalho que tem que ser feito. Não tem escolhidos. Não tem ninguém especial. Se o meu ego tivesse infladão, eu poderia ter surfado na onda quando as pessoas vieram no meu privado falar para mim que eu era XY coisa. Eu podia ter surfado. Eu não vou fazer isso. E mesmo que eu fosse alguma coisa, eu não vou falar, não é esse o objetivo. O objetivo é a mensagem. Ponto. Não tem ninguém especial. Os estrelosos andam falando por aí, que os escolhidos, já teve a separação do joio do trigo, e os escolhidos vão embarcar na nave, e o resto vai ficar. Que isso? O que é isso? Não, gente. E vou falar mais uma coisa. Às vezes uma pessoa que não despertou, ela tem um gradiente, uma frequência muito maior que um desperto. Entenderam? Para com isso, minha gente. Para com isso. Todo mundo aqui é especial. Todo mundo. É só fazer o trabalho direitinho que nos foi dado. Que a gente vem aqui para aprender. Viu? A gente vem aqui para aprender, que é uma escola. A vibração é o emocional que vai manter a sua frequência alta, né? Primeiro vibração, e aí a gente aumenta a frequência. Beleza, boa noite. Deixa o seu coraçãozinho, o que é? O Demétrio é... Ó, tem tantos deuses, Marcelo. Eu só tenho um, que é a fonte criadora. Agora, se tem X, Y, Z, abecedário inteiro de Deus, aí eu já não compactuo com isso, não sei. Entendeu? Aí você tá assim, já terceirizando, já rotulando, já criando um símbolo, já criando um personagem. É igual o Demiurgo, cão do universo, é um personagem. Os arcontes, sugadores de energia, de canudinho, sugando energia das pessoas, são personagens, criaram personagens. Não tem personagens. Criaram personagens estrelosos
criaram personagens. Só tem um Deus, o divino criador, a fonte. Só. Agora as pessoas estão criando tanta coisa. Não dá, por que criar tanta coisa assim? Boa noite. Ó, então eu vou para os recadinhos finais. Vou para os recadinhos finais. Ó, tem recadinhos finais. Bicho, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Beleza. Vou para os recadinhos finais. Quinta-feira, nós vamos ter live de novo aqui às 8h30 da noite. Eu vou trazer como é que funciona essa patifaria do lado A e B, dos ladinhos, que eles jogam tudo no mesmo time. E o que tem a ver os lados com a agendinha 2030. Vou trazer também como é que funciona esse esquema do dinheiro, como é que surgiu essa porcaria desse dinheiro, como é que é? Porque a gente só funciona à base do dinheiro, né? Mas teve todo um lance, uma estratégia do dinheiro. Porque não era assim que funcionava. Eu vou trazer como é que funciona essa estratégia do dinheiro, como é que funciona o controle do trabalho, porque sim, nós somos treinados, viu? E vou trazer como é que funciona essa questão do lado A e B, que eles jogam tudo do mesmo lado. Tudo, tá? Quero agradecer a presença de todos. E se você tá com a sua vida bagunçada aí, financeiro, relacionamento, quer que eu faça a sua leitura energética do campo, do mapa vibracional estelar, é só me chamar aqui no privado ou lá na plataforma Insta, que termina com Gran, @Nainura Santos. E a gente se vê na quinta-feira. Um beijo enorme para vocês. Gratidão a todos que estiveram aqui comigo hoje. E a gente continua conversando aqui no canal, tá bom? Beijo, meus amores.